Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Estamos aqui começando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre desfraude. Respeite o tempo da criança. Então eu vou começar falando algumas coisas, né, sobre como que é o processo do desfraude. Vou dar algumas dicas para vocês de como fazer o desfraude e depois a gente vai falar um pouco sobre o desfraude, né, na visão da psicanálise, que a gente diz que é aquela fase do desenvolvimento psicossexual desenvolvida pelo Freud, né, que é a fase anal, que é do 1 ano e meio até os 3 anos de idade. Então vamos começar. Bom, o desfraude, ele não é um treinamento. Não somos nós adultos que treinamos as crianças. Não, isso é um processo neurofisiológico. O corpo precisa estar preparado para ela conseguir ter o controle dos esfínteres e poder ir no banheiro. Sentar, né? Ou pedir para ir no banheiro, ou ir no banheiro sozinha. Então, vou falar um pouco dessa transição, de como pode se dar a transição da fralda para o banheiro para as crianças, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que os acidentes sempre vão acontecer. Ou seja, a criança, quando a gente começa o processo de desfraude da criança, claro que sempre vai ter aqueles escapes, né? Então, ela vai às vezes fazer xixi na calça, ou ela não vai conseguir se segurar, vai fazer um pouco na calça e depois ela acaba terminando no banheiro. E vai depender de como nós adultos reagimos a esses acidentes. Se ela não for muito pressionada, se os pais, né, não forem muito rígidos nessa parte, assim, nesses acidentes que acontecerem, vai ficar tudo tranquilo. Ela vai caminhar no processo natural. Caso tenha muita pressão, ou ela seja punida, ou sempre fica pensando muito na parte negativa, assim, ou só esqueci a palavra, mas, né, punindo a criança, brigando com a criança, os acidentes vão acontecer cada vez mais. Então, por isso, como os acidentes para as crianças, esses são os erros, né? Quando ela faz xixi na calça, se for tranquilo, olha, tudo bem, você tá começando a aprender a ir no banheiro, não tem problema errar, a gente vai no banheiro, a gente se limpa e sempre vá no banheiro. Ela pode ter começado a fazer na calça e ela pode terminar no banheiro. Bom, então essa é a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar. Não é que eu acabei de desfraldar o meu filho ou a minha criança que simplesmente não vai acontecer nada. Ela vai fazer xixi agora, a partir de agora, sempre no banheiro. Não é assim. Não dá pra se iludir. Outra questão, sempre modele, ou seja, deixa a criança ver você ir no banheiro. Fale das etapas quando você estiver no banheiro. Agora eu vou fazer xixi, agora eu vou me secar, agora eu vou lavar minhas mãos, agora eu vou dar descarga. Deixa ela saber de todo esse processo de como é ir no banheiro, para ela fazer a imitação. Então, tu tá sendo o modelo dela nessa parte. Então, ela vai estar prestando atenção no que você tá fazendo. E, consequentemente, ela vai aprender. Outra coisa, pratique. Mesmo que a criança ainda esteja usando fralda, ofereça para ela usar o pinico. Por exemplo,
ela pergunta se ela quer sentar no pinico, mesmo de fralda. Pode falar, ó, você não vai fazer cocô no pinico, você não vai fazer xixi no pinico, mas você pode sentar, porque é aqui que depois você vai fazer. Então sempre vá praticando. Quando ela já não tiver mais na fralda mas ainda tiver com aquela um pouco com tensão assim de estar sentando no pinico ou de estar com medo, pode fazer isso antes ou depois do banho. Pode deixá-la de roupa e também, ó, vamos sentar aqui no pinico, vamos praticar, né? Nada de forçar, só vai piorar a situação. Outra coisa, acho que 1, 2, 3, essa é a quarta. Leia histórias. Isso é muito bom. Tem muito livro sobre isso, sobre essa transição da fralda para o pinico, da retirada da fralda, né? Então é sempre muito bom ler as histórias para as crianças, para elas começarem a assimilar também. Eu vou aqui dar umas dicas de uns livros, vou falar aqui para vocês alguns livros que são bons para as crianças nessa fase, dessa transição, né, da fralda para o banheiro. Ou, se você também puder, conte uma história, vamos dizer, você lembra de quando você começou a ir no banheiro, você pode falar para a criança, olha, foi engraçado, eu também já fiz xixi na calça, é normal, acontece isso mesmo. Então, sempre explique, né, que isso fica mais tranquilo para a criança. Os livros que eu vou indicar são O que tem dentro da minha fralda, o outro é Apertado, Você sabe usar o pinico? Sem fraldas, Um presente incrível e Cadê o meu pinico? Esses livros são excelentes para essa transição. Eu tenho esse primeiro, que é O que tem dentro da sua fralda, da minha fralda. A capa é um ratinho com uma fraldinha. E eu contei bastante pro Matheus quando ele estava nessa transição. E ajudou bastante, assim, foi muito bom mesmo. Uma outra questão, fazer conexões. Então faça conexões em relação ao banheiro. Vai trocar de roupa, vai vestir a roupa, vá pro banheiro fazer isso, leve a criança pro banheiro. Ela ainda usa fralda, mas ela fez cocô. Tira a fralda, leva a fralda pro banheiro e joga o cocô ali no banheiro, né, no vaso, dê a descarga ali para ela começar a fazer essa conexão. Fazer xixi, cocô, é tudo aqui no banheiro. Eu troco de roupa aqui no banheiro. É a parte da higiene aqui no banheiro, né? Então, fazendo essa conexão, a criança vai estabelecendo essas ligações. E espere pelos sinais. Como assim esperar pelos sinais? A criança começa a dar sinal quando ela vai fazer xixi, né? Ou ela põe a mão, ou ela fica assim, apertando a perninha. Ou às vezes ela tenta se esconder, porque quando a criança faz cocô, ela sempre vai para um lugar privado para fazer, ela se esconde, isso é completamente natural e todas fazem. Então, pergunta na hora que você estiver percebendo esses sinais se ela quer ir no pinico, ou, né, leva ela até o banheiro, sempre deixa o pinico no banheiro, né, para ela fazer essa conexão do que eu disse. Então, quando você vê também que ela está se escondendo para fazer o cocô, também pode perguntar para ela, você quer ir no banheiro? Você, né, quer fazer xixi, quer fazer cocô no banheiro? E ver o que ela vai te responder sobre isso. Bom, essas são as dicas que eu tenho para vocês de como fazer as crianças ser um processo mais natural, pra gente ter mais paciência. O desfraude às vezes é muito difícil mesmo. E nem sempre o desfraude de xixi, porque ele vem primeiro e é sempre mais fácil.
O de cocô geralmente é o mais difícil. Tem muitas crianças às vezes que não fazem cocô no pinico, só na fralda, ou seja, elas fazem xixi no piniquinho, mas na hora de fazer cocô é preciso colocar fralda. Por que será que acontece isso, né? Alguma coisa nesse processo se deu para ela não conseguir se sentir tranquila para poder fazer isso no pinico. Bom, agora, como eu falei para vocês, eu ia falar um pouco da parte da psicanálise em relação a essa fase. Essa é a segunda, essas fases que eu falo, né? Eu já tinha falado em outra live sobre isso. A gente chama de desenvolvimento psicossexual. Elas foram formuladas por Freud. Então a gente tem 5 fases e eu vou falar da segunda fase, que ela se chama fase anal, que é de 1 ano e meio a 3 anos de idade. Bom, essa fase a criança começa a ter o controle dos esfínteres, né? Que ela, nessa época, geralmente ela tá desfraldando, nem sempre com 1 ano e meio, porque acaba sendo muito cedo. Mas com 2, 2,5, até uns 3, 3,5, ela já tá sem fralda, né? Essa é uma fase que se ela superar essa fase, essa segunda fase, é uma fase que ela se sente realizada e independente. Por que independente? Porque é a primeira vez que ela tá tendo o controle de alguma parte do corpo dela. Até então ela não tinha. Então nessa fase ela começa a ter o controle dos esfínteres, ou seja, ela retém e expulsa, né? E nessa fase também, que já surgiu o ego, ela começa a ter o conflito com o mundo externo. O que é isso? Ela vai começar a ir no banheiro e o que os adultos fazem nessa hora? Eles querem decidir quando e onde a criança tem que fazer cocô, né? Tem que ser ou no vaso ou no pinico e a hora que eles querem. Não é a criança, eles não deixam a criança ter vontade. Então ela começa a ter um conflito com as autoridades, que é o pai e a mãe, né? Isso pode se agravar e pode ser uma consequência no futuro de como ela vai se relacionar com outras formas de autoridades quando for adulta, né? Bom, eu vou falar das 2 personalidades que a gente chama, né? Que o Freud nos falou sobre nessa fase. Que uma é a personalidade anal retentiva e a outra a personalidade anal expulsiva. O que é a primeira? A primeira são aquelas crianças que têm um treinamento precoce extremamente rigoroso. Não é ela que decide sair da fralda, são os pais. Ou seja, eles que tiram a fralda, eles colocam a criança no vaso, às vezes nem colocam no pinico, colocam direto no vaso sanitário. E fazem a criança tá retendo o cocô e a mãe quer que ela vá no banheiro, que ela faça o cocô para ela se aliviar. Ou seja, a gente chama isso de uma personalidade quando ela for adulta, né? Isso sempre vai ser uma consequência lá na frente. A gente não pode, nem sempre a gente percebe agora. Então lá na frente ela vai ter uma personalidade assim, aquela pessoa extremamente organizada, odeia bagunça, morre de medo, tem medo de autoridades e de hierarquia. Ela tem uma cautela excessiva, ela é super tímida e ela é muito, 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 muito rigorosa, rígida e teimosa em relação a dinheiro e a posses. Isso é a personalidade anal retentiva, que é consequência do treinamento precoce e rigoroso, aquele que a criança está retendo o cocô e a mãe quase que impõe a criança a ter que ir no banheiro para se aliviar.
ou seja, não é na hora da criança, não é respeitado o momento da criança. E a segunda, que é a personalidade anal expulsiva, é aquela criança que teve o desfraude de forma natural. Ou seja, foi um regime liberal, né? Então ela pôde estar no tempo dela, não teve pressão, não teve punição, não teve briga. Então é aquela criança que vai ter uma personalidade que vai compartilhar com os outros. Ela não vai reter, ela vai, né, expulsiva, como a gente falou. Então ela vai se doar para as pessoas, ela vai compartilhar com o mundo que ela é. Claro que aí também tem um porém, né? Se esse regime do desfraude ali, né? Se esse processo, quer dizer, não regime, mas o processo de desfraude for muito liberal, demasiadamente liberal, isso também vai gerar um problema muito grave na personalidade, no caráter da criança, né? Ela vai se tornar uma criança não, mas um adulto extremamente violento, destrutivo, que vai ser aquela pessoa que gosta de desmerecer a outra, que é intolerante à frustração e os limites, não aceita ser imposto nada disso, porque tá sempre com raiva dessas situações, se é frustrado ou se tem alguma regra ou se tem algum limite. Mostra bastante desorganização, rebeldia. Então essa é a segunda personalidade, que é a anal expulsiva. Caso o processo de desfraude seja muito liberal. Então é assim, tem o meio termo, que é aquele processo natural que a criança desfralda, não tem pressão, os pais entendem que pode acontecer acidente, que tem que esperar a hora dela, que não é na nossa hora, na hora dos adultos. Então tá ali no meio. E daí em cada lado tem os extremos. Como como eu falei, desse desenvolvimento psicossocial, ele forma a personalidade, né? Ele constrói também a personalidade. Por isso que eu falei desses dois tipos de personalidade. Então, num extremo a gente tá aquela pessoa extremamente organizada, não gosta de bagunça, não quer nada fora do lugar, é tímida, respeita ao máximo a autoridade, tem medo, teme até, né? Não é nem respeito, ela teme. Porque, como eu falei, a autoridade dos pais lá no início, né? Eles que decidiram, foi quase uma imposição e foi um desfraude bem rigoroso e bem precoce. Eu já tive casos de mães que colocavam as crianças com 8, 9 meses para fazer cocô já no vaso. Tirava a fralda e diziam: olha, gente, tô começando o processo de desfraude. Ou seja, esse é um treinamento precoce, é um treinamento rigoroso, porque a criança não está preparada ainda, né? Neurofisiologicamente ela não está preparada. E nem psicologicamente, né? Obviamente. E no outro extremo, a gente tem aquela personalidade que é violenta, que é destrutiva, por aquele desfraude super liberal, né? Então, não foi como ela quis. Não teve regras assim, não aquelas regras rígidas, mas algumas regras que a gente coloca na hora que a criança vai fazer higiene, né? No processo ali do desfraude. Bom, pessoal, então eu acho que era basicamente isso. Espero que tenha ajudado alguém, né? Que tenha sido produtivo para vocês, que
que agora a gente preste atenção na forma que a gente vai fazer esses processos, essas mudanças com as crianças, né? Porque pra gente parece uma coisa tão comum, tão tola, e não é pra elas, né? Isso pode gerar muitas coisas, pode às vezes até algumas mudanças de comportamento. Aqui, como eu falei, como influencia a personalidade na forma como a gente desfralda a criança. Em outro momento a gente vai falar das outras fases, né, do desenvolvimento psicossocial, que também são muito importantes, né? A primeira antes dessa é a fase oral, que a criança leva tudo na boca. Mas hoje a gente estava falando sobre o desfraude, então eu queria trazer aqui para vocês algumas dicas para o desfraude e, na visão da psicanálise, como é essa fase do controle dos esfíncteres. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E é isso. Vou esperar um tempinho aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, gente, então acho que é isso. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. E a gente se vê na semana que vem. E um beijo, muito obrigado por estarem aqui comigo. Agradeço de coração e até semana que vem.